Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Unifev, inscrições abertas para o vestibular de medicina. A excelência está em nosso DNA. Faça sua inscrição. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. O TVU Jornal, segunda edição desta segunda-feira, 30 de maio, começa agora com as principais notícias do dia. Com 9 casos confirmados de Zika vírus, Fernandópolis está em alerta. Em Votuporanga já são 2 confirmados e outros 10 aguardam resultado de exames. No mês internacional dos museus, vamos mostrar o Museu Municipal de Votuporanga. Além de peças e documentos que remontam a história da cidade, lá você também pode encontrar obras de artistas plásticos aqui da cidade. Tem ainda as notícias do esporte. Josiano Garofolo comenta as últimas do futebol. É agora no TVU Jornal. Um bebê de apenas 6 dias de vida quase morreu engasgado no início desta tarde em Votuporanga. A primeira reação da mãe foi chamar a polícia. A tarde de segunda-feira foi de muito susto para esta mãe, que agora, com o bebê nos braços, está mais aliviada. Por volta das 2 horas da tarde, enquanto amamentava o Enzo, de apenas 6 dias, a mãe percebeu que a criança engasgou e parou de respirar. Ela imediatamente acionou o 190 da Polícia Militar. Cabo Biliassi e Cabo Dutra, que estavam em patrulhamento de rotina, atenderam a ocorrência. E em contato com a mãe, que já chegou com a criança nos braços, desfalecida, com o tom da pele roxeado, e eu percebi que ela não respirava. Tomei a criança nos meus braços e comecei a fazer uma manobra de Heinz, que é uma manobra para poder desengasgar a criança. E já de imediato eu meu companheiro de trabalho, o Cabo Biliassi, fizemos deslocamento para ir no Hospital do Pouso Bom. Cabo Dutra tem 12 anos de profissão e diz ser esta a primeira vez que atende uma ocorrência dessa natureza. Um dia para ficar registrado na vida dele. Agora que já tudo passou, graças a Deus tivemos um resultado positivo, balança, falta até o chão. Mas no momento, graças a Deus, conseguimos nos manter tranquilos, tanto eu quanto o Cabo Biliassi, ali, meu companheiro de trabalho, e tivemos esse resultado positivo. Em casos como este, o policial orienta as mães ou os familiares a entrarem em contato imediato com o resgate. Imediato acionar o 90, 192, 193, né, Corpo de Bombeiros. E Fernandópolis tem 9 casos confirmados de Zika vírus. Dessas pessoas, 3 contraíram o vírus durante a gravidez, mas apenas uma delas já pode respirar aliviada. Com Emanuele de pouco mais de 20 dias nos braços, Thaís agora está mais tranquila. Mas a situação era bem diferente, porque além dos medos normais durante a gravidez, quando estava com 37 semanas de gestação, teve o diagnóstico positivo de Zika. Eu senti uma coceira no corpo, né? Aí no outro dia eu senti que meu corpo pipocou todo, aí eu fui para Santa Casa. Aí da Santa Casa eles fizeram um exame de sangue em mim e me pediram para mim ir para o CADIP. Aí no CADIP o médico de lá e virologista pediu o exame de dengue, chikungunya e Zika. Aí foi diagnosticado com dengue e Zika. Fernandópolis já tem 9 casos de Zika confirmados, sendo 3 gestantes. De acordo com a Secretaria de Saúde, o alto número ocorre porque o médico pode fazer clinicamente a confirmação da doença, exceto em grávidas, que são necessários alguns exames. Pacientes com suspeita da doença apresentam manchas vermelhas com coceiras pelo corpo, sempre acompanhadas por pelo menos 2 dos seguintes sintomas: febre baixa, dor e inchaço nas articulações ou conjuntivite sem secreção ou coceira. O diagnóstico, com base hoje no protocolo do Ministério, é toda gestante que apresentar vermelhidão no corpo, que é o exantema, né, deve ser investigada para Zika vírus.
tá? Além de outras doenças, como a dengue, chikungunya, existe rubéola, herpes vírus, citomegalovírus, sífilis, que dão esse vermelhidão também. Com o aumento de casos, a rotina dos agentes de saúde de Fernandópolis também mudou. Todo dia é assim, batem de porta em porta, também levando orientações sobre zika, dengue e chikungunya para pessoas como Dona Shirley, que tem 77 anos e vive em alerta. Eu levanto cedo de manhã, dou uma olhadinha lá no fundo, a gente zela, né? Lava cada 8 dias o fundo lá. E é bom todo mundo ficar atento mesmo. Além do desconforto para o público em geral, o vírus da zika pode causar a microcefalia nos bebês. Emanuele nasceu sem nenhum problema neurológico. Um alívio para a mãe que continua de olho no desenvolvimento da pequena. Esse acompanhamento é feito pelo pediatra, já é a rotina da pediatria, então a partir do momento que nasce o bebê, agora ele é feito toda a rotina de acompanhamento, tá? E esses bebês até então não apresentaram nenhum sinal de comprometimento neurológico. Em Votuporanga, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmados até agora 2 casos de zika e outros 10 estão sob investigação. O primeiro caso em Votuporanga foi de uma mulher que estava grávida. O bebê já nasceu e, segundo a Secretaria de Saúde, passa bem e não apresentou nenhum problema neurológico. Atualmente, o diagnóstico dessa doença já pode ser feito pelo próprio médico sem a obrigação do exame, exceto as gestantes, em que o exame para confirmar a doença mantém-se obrigatório. E as notícias que ganharam destaque no Noroeste Paulista neste começo de semana você vê agora. É o Região em 1 minuto. Olá, boa noite. Um motociclista de 27 anos morreu no último sábado à noite depois de sofrer um acidente na rodovia Deputado Roberto Hollenberg, no trecho próximo a Turiúba. Segundo a polícia, a vítima estava indo para Monções. Quando perdeu o controle da moto, caiu na pista e acabou sendo atropelado por um carro que não conseguiu frear a tempo. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. A vítima morreu no local. Um comerciante de 35 anos foi morto a tiros em um bar na madrugada do último domingo em Penápolis. De acordo com a polícia, a vítima se desentendeu com o suspeito, que saiu do bar e logo depois voltou e disparou várias vezes contra o homem. A polícia procura pelo suspeito. Um casal ficou ferido após atropelar uma vaca ontem à noite na estrada Lourival da Silva Lousada, em Pereira Barreto. Segundo os bombeiros, o animal cruzava a pista quando foi atingido pelo carro e morreu. O casal foi socorrido e passa bem. Há suspeitas de que a vaca tenha fugido de uma propriedade rural próxima do local. Ladrões armados roubaram na última sexta-feira uma caminhonete em Ilha Solteira. A polícia militar agiu rápido e o veículo foi recuperado próximo a Três Lagoas. Os bandidos abandonaram a caminhonete e correram para um matagal. A polícia trabalha na identificação dos suspeitos. Só este ano, 3 caminhonetes já foram roubadas na cidade. Essas são as principais notícias da nossa região. Boa noite. E hoje é dia de sessão na Câmara de Votuporanga. Na ordem do dia estão previstos pelo menos 6 projetos. Yasmin Gutierrez volta para trazer para a gente os detalhes. Dentre os 6 projetos de lei que serão discutidos hoje à noite na Câmara está o de autoria do Executivo, que garante o pagamento total de aluguel para empresas de call center ou telemarketing que se instalarem no município e garantirem mais de 1.000 novas vagas de emprego. Também devem ser votados 3 projetos que pedem suplementação de crédito ao Poder Executivo. O primeiro, no valor de R$ 450 mil, destinado à manutenção das atividades de trânsito da cidade. O segundo, de R$ 921 mil, para a urbanização das margens do córrego Boa Vista e instalação de elevadores na prefeitura. E o terceiro, no total de R$ 3.170.000, que serão destinados a diversas atividades de manutenção da SAEV ambiental. Estes são os principais projetos que serão abordados hoje à noite e a sessão será transmitida na íntegra pela TV Unifev. Yasmin Gutierrez para o TVU Jornal. Obrigada, Yasmin. Por causa dos buracos e da poeira, a via provisória que dá acesso à Avenida Onofre de Paula à rodovia Péricles Bellini é alvo de críticas dos motoristas. Para tentar amenizar o problema, a prefeitura tomou uma medida, mas é temporária. Mesmo com a fina camada de cascalho colocado no local para amenizar a poeira e o surgimento de buracos, não tem jeito.
Por conta das chuvas, surgiram vários deles, atrapalhando a passagem de carros e principalmente motocicletas. Enquanto a via de acesso definitiva não é construída pelo governo do estado, o jeito é manter conservada a provisória. Hoje pela manhã, a prefeitura tampou os buracos. Pelo menos por enquanto, os motoristas vão poder passar aqui pelo local com maior tranquilidade. David mora às margens da via e diz que os buracos atrapalham a vida de todo mundo. Quando chove é buraco e junta muito barro, buraco, né? E seco, quando tá seco é poeira. Essa pedra que eles jogou aqui faz uma poeira branca, que aqui fica tudo tampado de poeira. Mesmo com a solução provisória, os motoristas não estão nada satisfeitos. Melhora, mas daqui um dia piora, tem que consertar direto. Só consertar quando chove não resolve. Há um acesso a uma avenida que deveria ser asfaltada, né? Eu acho que está faltando um asfalto, né? Uma coisa mais bem feita, né? Uma coisa definida para sempre, né? A Secretaria de Obras informou que foram feitas melhorias no local hoje de manhã, porém o trabalho é considerado emergencial até que o governo do estado inicie a obra de construção de acesso à rodovia Péricles Bellini. E a seguir, alunos da área de saúde da Unifev começam a coletar material para exames de DNA. O novo serviço, realizado em parceria com a Prefeitura e o Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, vai agilizar os testes aqui na região. Esse assunto você vê já depois do intervalo. As inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2016, já estão abertas. São oferecidas 56.422 vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. O prazo vai até o dia 2 de junho. Só pode se inscrever um estudante que participou da edição de 2015 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e que tirou nota acima de 0 na prova de redação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do sisu.mec.gov.br. E já está funcionando aqui na Unifev a Regional de Perícias de Investigação de Vínculo Genético de Votuporanga. Ela está instalada no Campo Centro e vai atender a população de 3 comarcas da região. A Unidade Regional de Perícias de Investigação de Vínculo Genético de Votuporanga foi criada através de uma parceria entre a Unifev, Prefeitura e o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc. A nova unidade regional funciona aqui na Unidade de Saúde, que fica no Campo Centro da Unifev. Serão atendidas as comarcas de Votuporanga, Fernandópolis e Jales. Todos os exames são determinados pela Justiça e não tem custo algum para a população. Para o reitor da Unifev, essa parceria é importante para a instituição e principalmente para os alunos da área da saúde. É uma responsabilidade da instituição estar participando desse processo e, ao mesmo tempo, traz aqui uma condição de experiência para os nossos alunos, né, do curso de farmácia, do curso de biomedicina, áreas envolvidas nesse processo. O trabalho vai facilitar a vida de quem precisa fazer o exame. Antes, era preciso ir para São José do Rio Preto e São Paulo. Para realizar o exame de DNA, basta coletar material das partes envolvidas. A enfermeira do Núcleo de Coleta e Controle de Qualidade do Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo explica como é feito esse procedimento. O exame é colhido através de uma punção digital, então é um furinho na ponta do dedo, é colocado num cartão especial, que é um papel absorvente, que a gente chama um papel filtro, FTA, e ele é acondicionado dentro do envelope e vai ser enviado diretamente para o nosso laboratório lá em São Paulo, onde é feita a extração e a análise do DNA dos indivíduos participantes da perícia. Para a coordenadora de biomedicina, os futuros profissionais terão a oportunidade de somar novos conhecimentos. A coleta é muito importante, é uma
é um procedimento que exige muita atenção, porque nós não podemos errar. Então, nós estamos decidindo a vida de famílias, né? E não que os outros procedimentos não sejam importantes, mas esse é uma atenção redobrada. E essa presença do aluno aqui conosco é muito importante, é muito interessante para ele saber a seriedade da nossa profissão. Os alunos falam sobre a oportunidade de colocar em prática a teoria. Contato com o público é muito importante, é uma área que a gente pode atuar e a gente às vezes nem sabe. Isso eu vou levar para sempre, como experiência e prática e tudo mais. As coletas serão realizadas sempre na última quarta-feira de cada mês. O resultado dos exames de DNA mais simples serão entregues em um mês. Representantes de várias cidades da região se reuniram em Votuporanga na última semana para discutir a implantação de um programa que trata de sustentabilidade e gestão ambiental. Olhos e ouvidos atentos a todos os detalhes. É dia de aprimorar os conhecimentos, principalmente para esse pessoal aí que participou do workshop sobre a agenda ambiental na administração pública. E para participar do evento, as cidades da região foram convidadas e registraram presença. Representantes de 12 municípios foram convidados a participar deste evento. O principal assunto discutido aqui é como os municípios podem desenvolver ações ambientais dentro das próprias instituições públicas e, principalmente, buscar inovações para a economia de recursos socioambientais. São questões de economia de recursos naturais, eficiência energética, resíduos sólidos, gestão de resíduos sólidos, tudo e capacitação dos gestores, né? Isso, a A3P é para os órgãos federais, estaduais e municipais públicos se organizarem nessa questão de sustentabilidade. Os municípios participantes fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável, a CIDAS. Para o superintendente da SAEV Ambiental de Votuporanga, o evento é muito importante, tanto para a administração pública quanto para o município. Nossa equipe toda está empenhada nisso, desde quando o prefeito Júnior Marão passou a responsabilidade pelo meio ambiente. Para a SAEV tem cuidado muito bem disso. Durante o evento, os participantes assistiram palestras e fizeram algumas dinâmicas em grupo. O consultor do Ministério do Meio Ambiente esteve no evento, falou sobre o projeto e o uso racional de recursos para incentivar os municípios a aderirem ao programa. Essa é uma metodologia que ela já tem 16 anos de existência e ela é baseada numa série de ações, como de redução no consumo de energia, né, redução no consumo de água, licitações sustentáveis, construções sustentáveis, ou seja, ela trabalha com diversos aspectos com esse objetivo de melhorar o funcionamento das prefeituras. Angelina veio de Paulo de Faria especialmente para o evento. Ela diz que se os municípios se unirem, os problemas ambientais podem ser amenizados. O consórcio é uma união desses municípios para uma maior publicidade em relação ao meio ambiente, para adquirir recursos próprios. É muito mais fácil, aquela questão, a união faz a força. De acordo com os organizadores, este programa tem sido implementado por diversos órgãos e instituições públicas das 3 esferas do governo: federal, estadual e municipal. Eles incentivam ainda que os outros segmentos da sociedade podem usar como modelo de gestão socioambiental. Para o gestor de meio ambiente da SAEV, os benefícios não são apenas para as empresas, são também para a comunidade. São ações ambientais e sociais trazendo economia de recursos financeiros. E os municípios que quiserem aderir ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável podem entrar em contato com a central em Cosmorama. O telefone é o 17 3836 7386. E maio é o mês internacional dos museus. Em Votuporanga, muita gente nem sabe, mas o Museu Municipal Eduardo de Coruripe Costa existe há um tempo um espaço com relíquias, fotos e documentos que ajudam a manter viva a história da cidade. É no prédio da antiga algodoeira Matarazzo que funciona o Museu Municipal.
Uma simples visita por aqui representa uma viagem completa na história de Votuporanga. Nas paredes, fotos do início da cidade e de seu desenvolvimento. Essa foto, por exemplo, mostra o primeiro edifício do município, o Julieta, em plena construção. Nessa outra, o sapato preto da menina, a chegada do asfalto na Rua Amazonas. Nessa imagem, o homem religioso é o Padre Isidoro, no momento da primeira missa campal. E andando aqui pelo Museu de Votuporanga, além de mergulhar nessa história tão rica da cidade, a gente acaba encontrando também alguns detalhes históricos bastante interessantes. Por exemplo, aqui o anteprojeto da Praça da Matriz, o que viria a ser a principal praça de Votuporanga. E desse outro lado, mais curioso ainda, esse projeto aqui da época do prefeito Hernani de Matos Nabuco. É o obelisco que hoje está lá no centro de Votuporanga, homenageando os pioneiros e que na época era um projeto que só veio a se tornar realidade décadas depois. Aqui no nosso Museu Municipal de Votuporanga, as pessoas da comunidade, elas encontram fotos em preto e branco, né, objetos, esculturas também, desde a fundação, né, o desenvolvimento da cidade. São peças usadas, né, desde a época lá do início de 1930. O museu também abriga obras importantes do artista Deco D'Antônio, conhecido por usar materiais recicláveis como madeira, papéis, garrafas e outros. Os trabalhos mais importantes são os que retratam celebridades, como Carmen Miranda e os Trapalhões. E outro ponto bem interessante aqui do Museu de Votuporanga é esse aqui, um ambiente que recria o gabinete do prefeito João Gonçalves Leite. A Érica vai explicar para a gente uns detalhes desse local aqui, esse ponto do museu, Érica. Exatamente, esse espaço aqui é do nosso primeiro prefeito eleito, João Gonçalves Leite, né? E na foto consta também os objetos, né, pertences a ele naquela época que ele usou, né? A mesa, a cadeira, né, o armário lá atrás, e a foto também mostra para todos verem como foi os objetos pertencentes ao nosso primeiro prefeito eleito da época. Tantas informações cativaram esses idosos assistidos pelo Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS de Votuporanga, e causaram grandes emoções. Dona Laide reviveu a infância ao ver a foto da sua antiga professora, a Dona Elza, na escola Uzenir Coelho Zeituni. Foi muita emoção, muito grande, né? Porque fazia muitos anos que a gente não se via essas coisas. A senhora lembrou também da escola? Da escola, do tempo que eu ia na escola, né? O mesmo sentimento teve a Dona Claudete. Ela reconheceu na foto o pai, hoje com 96 anos, que veio para Votuporanga ajudar a construir a ferrovia. Muita emoção de saber que ele participou do começo da cidade. Quando as pessoas chegam aqui e relembram fatos, momentos, que até alguns deles que vêm aqui presenciou esse momento, né? Foto, data, né? Comemoração. Os visitantes também podem lembrar ou conhecer aparelhos e utensílios que faziam parte do dia a dia e eram essenciais em outra época. Também há espaço para conhecer um pouquinho das antigas cozinhas caipiras. Isso e muito mais com entrada franca, aguardando a visita da população. O museu fica na Avenida Conde Francisco Matarazzo, número 1793, do bairro Palmeiras 1. E funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Para escolas ou grupos agendarem visitas, o telefone de lá é o 3422-4451. A semana começa com sol entre poucas nuvens aqui na região e sem previsão de chuva. Veja na previsão do tempo. Olá! A transição de maio para junho deve ser marcada por chuva em grande parte do estado de São Paulo. Isso por conta de um sistema de baixa pressão que aumenta a nebulosidade sobre a região, distribuindo nuvens carregadas. Na capital podem ocorrer fortes pancadas de chuva nesta terça-feira. Por lá, os termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Rio Preto também há previsão de chuva, porém ela deve vir com intensidade fraca a moderada. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus.
Em Votuporanga, o sol predomina durante grande parte do dia e podem ocorrer pancadas de chuva no final da tarde e início da noite. Por aqui, mínima de 18 e máxima de 29 graus. E essas são as notícias sobre o tempo de hoje. Até mais. No último sábado, um grupo de mulheres fez uma manifestação pelo fim da cultura do estupro. Elas percorreram o centro de Votuporanga entre a Praça São Bento e a Concha Acústica em silêncio, com cartazes representando o pesar pelas vítimas deste crime hediondo. Por meio deste ato, elas querem chamar a atenção para o assunto e sensibilizar as pessoas para a importância de denunciar casos de violência de qualquer natureza contra a mulher. Já no próximo bloco tem os destaques da rodada do Brasileirão deste fim de semana com o Josiano Garofolo. A gente volta já já. E agora o futebol, o Brasileirão e Seleção Brasileira estão nos comentários de hoje de Josiano Garofolo. Boa noite, Josiano. Olá, boa noite, Ana Paula. Boa noite a todo mundo que acompanha aí a segunda edição do TVU Jornal. Momento do nosso comentário esportivo com as notícias do final de semana. Aliás, muitas notícias, a bola rolou, vários gols, campeonatos aí, Seleção Brasileira, tem o Cavinho, enfim. Mas vamos começar dando uma notícia sobre as Olimpíadas Rio 2016. Teve um votuporanguense que carregou a tocha olímpica, vamos dar uma olhada aí nas fotos. Ele é o votuporanguense, o Danilo Gustavo Silva, que carregou o símbolo máximo dos Jogos Olímpicos na noite do último sábado por cerca de 200 metros aí em Aracaju, onde ele mora e trabalha, né, como geólogo. O Danilo, ele estudou na Escola Manuel Lobo, fez faculdade em Brasília e se inscreveu pela internet para carregar aí a tocha na capital sergipana. Legal aí ver Votuporanga representada nesse momento histórico para o Brasil. E um detalhe, o Danilo é irmão da nossa colega de trabalho aqui da TV Unifev, a Júlia Domenicis. Parabéns para o Danilo e para toda a família aí por ter representado o Brasil nesse momento aí tão simbólico, tão importante para a história do esporte nacional. Vamos falar de votuporanguense. No sábado, o time do CAV jogou em Rio Claro contra a equipe do Velo Clube e olha, teve uma partida muito difícil, muito complicada, conseguiu trazer na mala aí um ponto importante, um empate suado, né, com um jogador a menos todo o segundo tempo praticamente. A Votuporanguense empatou por 2-2, marcou aí o primeiro gol no início do jogo com o Aleph, um chute de longa distância, um grande gol, mas aí acabou levando a virada, caiu um pouco aí no primeiro tempo mesmo, tomou a virada por 2-1, e no segundo tempo, com menos de 10 minutos de jogo, teve um lateral expulso, e aí o técnico Ailton teve que trabalhar bastante o brio dos jogadores aí, que conseguiram se empenhar ao máximo, e no finalzinho do jogo, já era 40 minutos aí do segundo tempo aí, o Dracena conseguiu o gol de empate muito importante para Votuporanguense, que agora volta a jogar pelo Campeonato Paulista da Primeira Divisão no sábado. Joga no sábado contra a equipe do Oeste de Itápolis. E torcedor, é a hora de matar a saudade do CAV na Arena Plínio Marim. Joga no sábado em casa contra a equipe do Oeste de Itápolis. E aí pensar bastante aí, pensar o pensamento total para que consiga essa vitória jogando na Arena Plínio Marim e engrene de vez no campeonato aí o time do Cavinho. Vamos falar de seleção brasileira. Muita gente como eu talvez ficou acordada até tarde ontem para assistir o jogo da seleção brasileira. Eu li algumas críticas pela internet falando que jogou muito bem e tal. Olha, para mim, contra a equipe do Panamá, deveria ter esse placar de 2-0 aqui. Não existe, deveria ter sido muito mais. Tudo bem que vale de preparação, é um treino para a equipe do Dunga, mas a gente espera muito mais da seleção brasileira sempre. Isso só mostra, só comprova cada jogo mais que a gente não deve criar muita expectativa com a atual geração de futebol, de jogadores de futebol da seleção brasileira. Temos os gols aí, já no início do jogo aí, o substituto do Neymar aí, o Jonas, acabou fazendo 1-0 antes mesmo que o Panamá tocasse na bola. A bola sobrou para ele aí na área e depois, no segundo tempo apenas, o Gabriel honrou o apelido aí de Gabiol
e Gabigol e a confiança que recebeu do Dunga e fez 2-0. 2-0 seleção brasileira contra o fortíssimo Panamá. Seleção que agora vai disputar aí a Copa América Centenária e depois os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Lembrando que o Neymar abriu mão aí de jogar essa Copa América, teve que escolher entre um campeonato e outro e preferiu aí a Olimpíada, que é em casa, é a chance que o Brasil tem de conquistar finalmente uma medalha de ouro. Vamos falar de Campeonato Brasileiro agora, repleto aí de jogos no final de semana, os paulistas, digamos assim, alguns se deram bem, outros não. Vamos começar falando aí do clássico, né? O São Paulo fez 1-0, venceu o Palmeiras, gol do Paulo Henrique Ganso. Vamos dar uma olhadinha no lance aí. O Palmeiras começou melhor no jogo, criou pelo menos 3 chances, e aí, como diz o Muricy Ramalho, a bola pune, quem não faz toma. E o São Paulo, nessa primeira grande investida aí com o Paulo Henrique Ganso aí de cabeça na falha da zaga do Palmeiras, fez 1-0 e mantém aí, ó, mais de 10 anos sem perder do Palmeiras jogando no Morumbi. O São Paulo que agora vai forte aí para a decisão da vaga na Copa Libertadores da América. Vamos falar agora do Santos, que mais um tabu quebrado. O Santos perdeu um jogo na Vila Belmiro. O Inter soube aproveitar aí o Santos totalmente desfalcado. Vamos dar uma olhada no gol, uma cobrança de escanteio. E a equipe do Argel Fux derrubou a invencibilidade da equipe paulista no estádio, que durava 10 meses. Conseguiu vencer por 1-0 aí, graças ao gol do Ailon no final da partida. O Corinthians venceu jogando fora de casa, garantiu 3 pontos aí bem importantes contra a equipe do Sport, 2-0. Também temos os gols. O jogo aconteceu na manhã de domingo, gol de Luca e também de Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, o segundo gol, foi um golaço, um belo chute aí. E o Corinthians conseguiu, mostra que está se reabilitando, está engrenando de vez no Campeonato Nacional. Para terminar aqui, passar rapidamente os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro e América Mineiro, 2 times na zona de rebaixamento, empataram em 1-1. O Atlético Paranaense fez 2-1 no Figueirense. A Chapecoense fez 1-1 no Santa Cruz. Sport Recife perdeu em casa para o Corinthians 2-0, como eu já falei. Ponte Preta também perdeu em casa 2-1 para o Flamengo, um jogo cheio de polêmica. O Fluminense ganhou de 1-0 do Botafogo, clássico carioca. Vitória da Bahia 1, Atlético Mineiro também 1, São Paulo 1, Palmeiras 0, Grêmio 2, Coritiba 0 e o Santos que perdeu por 1-0 para o Inter na Vila Belmiro. São esses os destaques esportivos de hoje. Ana Paula, é com você. Obrigada, Josiano. E daqui a pouquinho tem mais notícias do esporte para você no programa Meio de Campo. O TV O Jornal vai ficando por aqui. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã, 6:45. Eu espero você. Até lá.